Fala pessoal, beleza? Vamos continuar nosso estudo de porcentagem? Quis dividir porque para não ficar muita informação num vídeo só, e porcentagem eu preciso que vocês no coração fica fixo. Então olha, a gente sabe que porcentagem é aquilo que é sobre 100, a gente tem que transformar isso em fração ou em decimal para começar a fazer as contas. O objetivo de porcentagem é justamente saber uma parcela ou descobrir qual que aquele número pertence a um conjunto ou de um determinado total de pessoas, de números, de coisas e tudo mais. Então, aqui eu quero saber então o número que representa 10% em cima de 500. Então, eu quero saber 10%, que seria esse mecanismo, representa que número, ou que número em cima desse total. Então, a porcentagem te dá essa coisa também. Em vez de você falar assim, na verdade te dá a questão das partes e da proporção. Porque se você tem 10% de 500, é diferente de 10% de 1000. Mas o mecanismo de 10% é o mesmo. Então, vamos supor que para você conseguir vender um produto, você tem que ter pelo menos 20% de adesão da quantidade de produtos. Então 20% é o mínimo que o contrato te diz que você tem que ter. Então é o seu mecanismo, 20%. Tá, e a quantidade de produtos? Isso que vai ficar variando, aí vai depender do seu contexto. Então o mecanismo da porcentagem é sempre assim, te dito em cima de alguma coisa. Então eu vou aplicar. Isso vai ser a grande utilidade que ou porcentagem você olha para você analisar, tantos por cento estão com isso, tantos por cento tem aquilo, o lucro é de tantos por cento e tudo mais. Você analisa isso ou você aplica isso em cima de um número para descobrir o número. Então 10% de 500. Então vamos relembrar. Vou fazer uma operação aqui, porque eu preciso saber o valor disso. E você não vai fazer regra de 3. Pelo amor de Deus, não vai fazer regra de 3. Chega de regra de 3 na sua vida. Regra de 3 é só para química, mais nada. Não quero isso na matemática, por favor. Por quê? Porque quando você complexar demais as porcentagens, a sua cabeça vai pifar. Porque quando a gente aplica uma regra de 3, olha, aplica a sua regra de 3, a que você gosta de fazer. Quando você aplica a regra de 3, você pensa assim, eu preciso achar um 100%, né? Você fica preso ao 100%. Aí você vai aplicar, então eu quero saber 10% de 500, então 10% é quanto? Se 100% é o meu total, e meu total seria quantidade de pessoas, de tudo, disso é o que é de 500. Aí você vem e faz a regra de 3, multiplica o cruzado, vem e divide. Você vai achar o valor? Obviamente vai achar o valor, mas esse 100% aqui vai te complicar. Porque você nem sempre o número que eu te dou é o 100% da questão. Quer ver uma coisa muito comum, que é o que a gente vai ver na matemática financeira, é quando eu te dou assim, uma bolsa com desconto custa R$100. Teve um desconto aí de 20%. Então qual que era o valor original da bolsa? Então você tem que sacar que a bolsa R$100 não é o 100%, já é o valor com desconto. Aí você tem que descobrir qual que era a porcentagem, ou seja, quanto que ela valia antes. Então 100% era quando ela valia antes, mas você tem 20%. Vai te complicar. Foge do 100%. Foge do regra de 3. Foge. Você não precisa disso, velho. Você está crescido. Você não precisa disso. O que você precisa? O que você pode fazer? Aplica a operação normal, uma equaçãozinha, uma operaçãozinha, que ela é bonita, ela é linear. Escrita da esquerda para a direita, você traduz ela perfeitamente. Do tipo assim, 10% de 500. Eu quero descobrir então 10% de 500. E traduz isso. Sai do português, que está aqui totalmente escrito em português, que até a anotação da linguagem está em português, e vão para a matemática. E a matemática é mexer com operações, com os códigos de operações. Então 10%. 10% é o quê? É 10 sobre 100. Beleza, isso aqui eu posso operar. O di no português está te dizendo na matemática que é uma multiplicação. Sempre. Multiplicação. 10% de 500. Pronto, você transformou o seu português todo em uma linguagem matemática com uma operação. E a operação aqui é de fração. Se você quisesse ter colocado decimal, pode também. Às vezes é até melhor. Então 10% aqui de 500. Aqui você pode cortar os dois zeros aqui. Você tem essa liberdade. Então fica 10 vezes 5, 50. Sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. E vai ser o melhor para quando a gente tiver coisas muito complicadas em termos de porcentagem, tá? Então 10% de 500, acabou 50, morreu. Poderia pensar, aí você pode até, algumas porcentagens é legal usar a lógica para, assim, ser mais rápido. 10% de 500, bom, 10% é 10%, é só arrancar um zero. E 500 é um número bonito, né? Você arranca um zero e 50, morreu. Acabou, fechou, tá ok, não tem problema.
Vai complicar quando a gente está assim, por exemplo, 87%, 12,5%. Você não consegue sacar de cabeça que é só cortar. Mas beleza. Se eu te perguntasse assim, 40% de 500, bom, se 10% você corta aqui é 50, o 40 você multiplica por 4, então seria 200. Fechou? Pode também. 50%, melhor ainda, metade. Então, por aí vai, por aí vai. Mas o que eu vou sempre recomendar principalmente se você precisa das operações e são números feios. Aqui ainda são até legaisinhos, mas são números feios, mete isso porque na calculadora fica lindo e já mete já em decimal, já bota em decimal, já chega e seja realmente peitudo mesmo, já joga em decimal, porque na hora da continha na calculadora vai ficar mais fácil. Porque os quebradão eu vou te jogar na calculadora. Os vestibular não vou te dar tão quebrado assim. Ainda dá para meter uma fração, que ainda dá até melhor e tal. Mas em casa é calculadora. Sem problema, sem problema, sem dó, sem problema no coração. Então tá. Então olha, 25% de 800. 25%. Olha, caminho seguro sempre vai dar certo? 25%. 25% de multiplicação. 800. 800 mil, 1 milhão. Não tem problema. O truquezinho sempre vai funcionar da mesma forma. Então aqui, ó, faz a continha, corta aqui, corta, 8 vezes 25 aqui, vai dar 400, vai dar 400. Suave, tranquilo, morreu. Não, perdão, 400 não, 200. Suave aqui, tranquilo, morreu, foi. Ou então, se você quisesse pensar, e aqui também é bom pensar, porque 25% é um valor legal. E 800 também é um valor legal, porque 25% é um quarto. 800, um quarto de 800 dá 200. Dá também, fechou, morreu, você só precisava do resultado, morreu. Mas não é assim, sua cabeça não processa desse jeito? Vem e faz a operação, traduz do português, 25% de 800. Se quisesse traduzir para calculadora, 25% seria 0,25 vezes 800. Porque calculadora não admite fração. Então já joga para decimal, aí você vai encontrar exatamente 200. Show, morreu, beleza. 120% de 50. Ai, meu coração, 120, posso passar? Pode, uma boa. 120% de 500. Se você pensar na operação, dá numa boa. Agora, pensar na regra de 3, Então 120% aqui, ó. 120%, já vou tacar ele em decimal. 1,2 de vezes 50. Aí vem uns truquezinhos também que a gente já tem que manjar já na multiplicação de números que tem decimais, que a gente vai precisar bastante. Tá vendo aqui, ó? Se fosse 5 vezes 12, 5 vezes 12 seria 60. Você faz na sua cabeça. Se fosse 5 vezes 12. Aqui, olha, o que você vai pensar? Bom, eu tenho um zero aqui, e quando você tem um zero é bom. Eu tenho uma vírgula aqui, eles se anulam. Então você não precisa arrastar vírgula nenhuma. Acabou, 60. Se tivesse assim, olha, se fosse 1,2 vezes 5. Se fosse 5 vezes 12, 5 vezes 12 seria 60. Mas aí, duas causas. Como você não tem um zero aqui, você não consegue eliminar a vírgula tem que aparecer aqui. Ou então você pensa assim, olha, 5 vezes 1,2 vai dar 60, porque é 5 vezes 1 e um pouquinho. 5 vezes 1 é acima de 5 só. Não pode nem passar de 10, porque seria 5 vezes 2 seria 10. Então não pode ser 60, então só pode ser o mais próximo, que é 6. Também pode pensar pela lógica. Mas aqui no caso é 50. Então a vírgula cancela. Se eu tivesse assim, olha, outro caso, se fosse 1,02 vezes 50. 1,02 vezes 50. Olha, seria então já um pouquinho diferente, né? Porque seria 5 vezes 102. 5 vezes 102 seria 510. Aí você pensa, 510 é 510? Tá, agora vamos mexer com a vírgula. Olha, esse zero, ele cancela uma casa decimal, mas ainda sobra outra casa decimal. Então tem que aparecer aqui, 51. 51 faz sentido? Ó, 50 vezes 1 é 50, mas é 1,02 que faz sentido, morreu. Tá bom? Sacou? Então tem coisas que você já pode mexer com a cuca aí que vai dar certo já. Por último aqui, que é realmente o mais recomendado, esse método aqui, é quando você tem números quebrados. Por quê? 87% joga para decimal, 0,87 de vezes 125,2. Aqui você não vai fugir não, é conta chata, mas é só conta, é só uma operação mecânica. E se você mexer na calculadora vai dar certo, não vou nem fazer não. Então aqui tem esse recurso. Olha, claro, você pode ser inteligente. Vamos só diminuir aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Pode jogar aqui, calculadora certo, garantido. Ou se você está assim em prova, eu não tenho calculadora, pode pensar? Posso pensar. 87%. 87% ali, para chegar em 100 não seria 13? Então é como se fosse assim,
125 é o valor total. Você pode arrancar de 125 uns 13%, que vai dar o valor que você quer. O que seria 13%? Aí é só mexer com a cabeça. 13% seria, olha, 10% de 125, que é só mexer, ou você arranca o zero ou você anda com a vírgula. 10% seria 12,5. Beleza. Então tem que arrancar mais 3%. 3% seria o quê? 1% seria 1,25. Você arranca mais ainda, 1,25. Se é 3, multiplica aí por 3, dá 3,75. Então aqui dá 12 aqui, beleza, 5, 12, 5, 6, 16,25. Então desses 125 você tem que arrancar aí 16,25. Aí é só mais um pouquinho de conta. 125 menos 16 seria 118. Então vai dar 117,75. 18? Não, seria 119, né? Seria 119, 20, 30, não, 108, perdão, eita, seria 109, 25, isso, aí joga lá, tá? 109, joga um para baixo, 108, joga, perfeito, pronto. Isso aqui é para facilitar algumas coisas, então é só pensar também, porque 87 está próximo de 100. Se fosse aí 62, pensar em 100 não é tão legal, talvez poderia pensar em 50%. Tá vendo que eu tô te dando 1 milhão de recursos? Nesses 1 milhão de recursos eu não usei regra de 3, manda esse trem pro inferno. Pega essa outra situação aqui, ó. Eu quero falar que eu tenho... Quanto que é 10% de 20% de 100? Então eu tenho porcentagem em cima de porcentagem. Aqui eu tenho que tomar mega cuidado. Mega cuidado porque a porcentagem está sendo aplicada em cima de um e em cima de outro. A gente precisa sempre aplicar a porcentagem em cima de alguém. Quando você lê assim, olha, 20% de 100... Você lê aqui da direita para a esquerda, o que está acontecendo? 20% de 100, você sabe que faz as continhas, dão 20. Aí você vem de novo e fala, então 10% disso aqui, então 10% disso aqui vai dar quanto? Então 10% disso aqui vai dar 2, tá? Então não é do tipo assim, 10% de 20%, então você soma os dois aqui, 10 e 20, e vai aplicar em cima de um só, em cima de 100, não é. Porque você tem que ler essa cronologia e vai estar muito ligado com o tempo aqui. Então, inicialmente você pegou os 20%. Então, inicialmente você pegou 20 aqui, como se fosse assim, 20 reais. Desses 20 reais, eu vou pegar 10% dele. Então, cuidado, que quando você fala assim, 10% de 20 e somar, então você pegou 30%, porque somou os dois aqui. De 100, você está o acumulando, e não é, tá? Porque você está aqui aplicando em lugares diferentes. Aqui você poderia traduzir isso também, se você fizesse numa equação só, numa montagem só, do jeitinho que a gente sabe. 10% de significa 10 por 100, ou 0,1, de vezes 20%, 20 por 100, de vezes 100. Aí você faz as contaiadas aí e vai dar 2. Aqui, se você quisesse usar a regra de 3, eu nem sei o que fazer, porque você não vai usar a regra de 3. Chega de regra de 3. Regra de 3 não presta, não vale, não, tá? Aqui é a porcentagem em cima de porcentagem, tá? Isso aqui vai ser muito útil quando a gente falar de descontos. Uma loja deu 20% de desconto no sapato e depois deu mais 10% de desconto, então qual foi o total de desconto acumulado, tá? Mas isso aí já é um outro contexto, que a gente vai envolver outras coisas. Mas é pegando nessa ideia aqui, você está dando porcentagem em cima de porcentagem. E na ideia do sapato é se pensar assim, olha, se o sapato custava 100 reais, a loja dá inicialmente um desconto de 20%, o sapato vai ter um novo preço. E a loja vai dar de novo 10% em cima desse desconto, o sapato vai ter um novo preço de novo. Então, cuidado, porque a porcentagem está sempre aplicada pelo novo preço que está sendo ali. Porque se a loja falasse assim, então no final você vai ter muita vantagem, cara. Se eu te dou 20%, eu te dou mais 10% aqui de desconto. Em cima disso aqui. Cuidado com a artimanha da loja, porque o maior desconto seria se fosse dado em cima do valor original, mas não foi sobre o valor original, foi sempre o valor que foi tendo de novidade, tá? Então cuidado com essas artimanhas, porcentagem é algo magnífico de te quebrar a cara, tá? Você fica assim, fascinado com os descontos ou fascinado com os números, só que cuidado com as interpretações que ele pode te dar. O mais importante de todos, cuidado em cima de quem que ele está sendo aplicado, e esse de... Lembra? Vai nos dizer multiplicação. É o grande segredo da parada. Se você não quiser usar a regra de 3, porque você não vai usar a regra de 3. Vamos para o último caso aqui. O último caso em porcentagem também mega comum, que vão te perguntar é assim, olha, posso dar um contexto ou não, mas estou te perguntando. 20, ele representa que porcentagem de 400? Ele é que parte de 480? 480. Ele é que parte de 480, né? Ou ele é que porcentagem? Então aqui, olha, se você fizer a regra de 3, eu vou te dar um soco no nariz, você vai pensar assim,
Qual que é o seu total? Qual que é o seu todo? O seu todo é 480, que é em cima de quem está sendo aplicado. Então o seu todo fica aqui embaixo. Você quer pegar que parte para representar ele? Você quer pegar quantos que representam essa porcentagem? O meu interesse aqui é de 20. Então 20 sobre 480 vai me dar a porcentagem que o 20 está em cima de 480. Acabou, velho. Aqui é só mexer aqui, olha. O mais fácil para jogar em porcentagem é mexer em decimal. Pega o 20 e divide por 480. Você, mas dá continha decimal. Mas é uma continha decimal muito inocente. 480 aqui. E se você tá na calculadora, morreu. Você já mete isso aqui na calculadora. Porque normalmente, se você não a usa a regra de 3, aí te complica. A calculadora não faz a regra de 3. Graças a Deus, a calculadora sabe pensar. Então, olha, fica 2 dividido por 48. Então, aqui a gente tem que colocar um 0, que volta a ser 20. 20 dividido por 48? Dá? Não dá. Então, joga mais um 0 aqui para jogar mais um 0 aqui. 200 dividido por 48. Isso é quase 4. Quase 4. É 4 uns quebradinhos. Então, já que é uns 4 uns quebradinhos, eu vou colocar aproximadamente aqui pra gente não fazer conta toda. Então, dá 0,04, aproximadamente 0,04. Que isso é 4%. Aproximadamente 4%. Pode colocar 4, alguma coisa por cento. Mas assim, 4%, aproximadamente, tá? Então, morreu. 20 representa o que aqui? Se você fizer essa regra de 3, dá. Mas assim, faz o decimal. Por quê? Números quebrados, por mais que dê feio, na calculadora você vai resolver isso pra gente. Então, olha. 15 representa que porcentagem de 272? Eu vou dar uma contextualizada. Numa sala, numa turma de 272 pessoas, 15 pessoas são atleticanas. Então, e o restante todo da sala é cruzeirense, pessoas legais. Então, qual a porcentagem de pessoas legais? Se você achar a porcentagem aqui dos atleticanos, é só você retirar a diferença do 100%. Que aí o 100% entra nesse contexto, que é eu pegar no total, tá? Mas você não vai fazer regra de 3, porque você vai saber quantos que eu te dei de informação aqui que são os atleticanos. Até poderia tirar a diferença para saber quantas pessoas são os cruzeirenses e saber qual é que é a porcentagem disso em cima de 272. Mas tanto faz. Mas aqui melhor, não, joga para cá, já tá do jeito. Vão achar os atleticanos? São 15 atleticanos numa turma, num total de 272. Que é o total de gente. Nesse total sempre vai estar incluso o seu grupo de interesse, tá? Então 15 sobre 272. Conta. Você conta. Calculadora faz. Joga aqui, não dá? Então dá um 0, ótimo. Por quê? Por que é ótimo? Para começar. Porque se o todo é 272, se você coloca um número lá em cima que é acima do todo, vamos supor que, sei lá, o exercício te deu alguma contextualização, e sem querer você somou algum número e falou assim, 1.500. Aí você coloca 1.500 atleticanos numa turma de 272. Você não viu, você não percebeu isso, é nó cego. Porque é impossível você ter tantos atleticanos assim. Então você joga lá 1.500 assim, e fica 1.500 sobre 272. Quando você vai fazer essa divisão, dá tipo, acima de 1. E acima de 1, em termos de porcentagem de uma sala, em termos de um todo, é estranho. Porque o máximo que uma sala pode permitir, o máximo de um conjunto pode permitir em um todo é 100%, né? Que é pegar o conjunto inteiro. Então, se está acima de 1, já não faz sentido. Aí que o 100% se encaixa aí, que é o limite, tá? Mas assim, posso pegar 120% de um número? Pode, numa boa. Agora, numa sala, existe acima de 100% de adesão de coisas, pessoas, indivíduos? Não. Porque o 100% está representando o total. Então, se sem querer você tivesse achado um número estranho e te desse essa conta aqui acima de 1, suspeita, você fez coisa errada aí. Interpretou errado, mexeu com o número errado. Por exemplo, você colocou ao contrário, se tivesse colocado 272 dividido por 15, daria um número acima de 1, então você fez a continha errada. Mas é só pensar, o maior ou o todo fica embaixo e o seu grupo de interesse fica em cima. Aí você vem e divide, porque o decimal já é legal, porque já vai te dar a porcentagem de cara. Aqui 150 ainda não dá, então joga mais uma vírgula aqui. Aí fica 1.500 dividido 272, esse é tipo quase 7, tá? Quase 7. Vou arredondar para 7 aqui. Então vai dar aqui 0,07. Arredondado por 0,07 em porcentagem é 7%. Então mais ou menos 7%, só que eu estou te perguntando no exercício, porque eu estou só te enchendo o saco, eu só estou te perguntando a diferença, quais são os cruzeirenses, quais são o restante da turma. Bom, se 7% é atleticano, 83% aqui, 93% aqui vai ser cruzeirense, tá? Beleza? Então, são as 4 maneiras que eu posso te pedir de porcentagem, é isso.
pegar uma porcentagem e transformar em fração decimal, pegar uma fração decimal e transformar em porcentagem, que é o mais básico de todos, que é a premissa para poder fazer o quê? Pegar 20% de um número, pegar a porcentagem de um número, que aí você tem que fazer essa operação, sair de porcentagem para transformar em fração ou em decimal e aplicar, multiplicar em cima desse número, você vai esquecer a regra de 3. Ou então você vai descobrir aquela quantidade de pessoas, aquela quantidade de indivíduos, aquele número representa que porcentagem em cima do total. Aí você vem e fala, isso aqui divide, vai dar um decimal, e do decimal você joga para porcentagem. Você vai esquecer a regra de 3. Então você vai esquecer muito essa regra de 3. Você vai esquecer com todo o seu coração essa regra de 3, tá bom? Galera, então vão mais exercícios. São exercícios chatos, repetitivos, mas só para frisar, tá? Facinhos. Só dividir e tal. Se você tem uma calculadora, pode mandar. Porque é só para pegar um mecanismo para te tirar do vício de ter que mexer com regra de 3. Então fica aí a listinha para nós.